Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, ninguém é de ninguém. Mas antes de pensar com você sobre este tema, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras nós temos o culto às 19h30 no culto de oração e libertação. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30. Ou então na quarta-feira às 15 horas da tarde da bênção. Temos também na quinta-feira reuniões em célula nos grupos familiares que reúnem nos lares às 20 horas. No sábado nós reunimos no templo às 19h30 no culto de adoração a Deus. E no domingo nós temos duas reuniões, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria ter pessoa como você em uma de nossas reuniões. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre este tema, ninguém é de ninguém. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas querem manipular as outras. Muitas pessoas querem governar as outras. E nós lemos desde Gênesis a Apocalipse que este não é o propósito de Deus. As pessoas podem submeter à liderança de alguém que é habilidoso em alguma área e as pessoas, por entender que aquela pessoa pode acrescentar algo no seu talento, ela une-se àquela pessoa. Exemplo, um músico que é habilidoso, outros que têm aptidão para aquilo, ele une-se àquela pessoa. Uma pessoa que tem aptidão para desenho, ele vai unir a um outro que é mais evoluído daquela área. E assim sucessivamente. Deus, ele projetou isso, que as pessoas se unissem em grupos de classe, né, de acordo com a situação, para que elas aprendessem, acrescentassem no seu dom. Mas muitas pessoas, elas se acham dona do outro e ela quer manipular. E eu quero pensar com você no aspecto religioso, porque há muitas pessoas que elas se sentem o guru. Ninguém pode comprar ou vender sem consultá-la. Ninguém pode tomar uma decisão sem submeter a essa pessoa supostamente líder religioso. E isto a Bíblia, ela fala que é um equívoco. E eu quero ler um texto aqui, ou melhor, um versículo apenas, que encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, que diz assim: mas vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Verso 31. Para que, como está escrito, que se glorie-se no Senhor. Essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele estava confrontando algumas situações erradas que existia ali naquela comunidade cristã. Existia muitas situações erradas. Imoralidade, partidarismo. E eu quero pensar com você sobre este aspecto do partidarismo. Ali naquela comunidade, existia pessoas que se dizia pertencer ao grupo de Paulo. Havia pessoas ali que se dizia pertencer ao grupo de Pedro. Existia ali pessoas que se dizia pertencer ao grupo de Apolo. Existia ali um grupo de pessoas que diziam: não, eu pertenço ao grupo de Cristo. E Paulo, então, ele escreve para refutar essas atitudes, né? E ele diz o seguinte: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Então eu quero pensar com você aqui sobre isto, porque hoje muitas pessoas, elas exigem que as pessoas que fazem parte da comunidade chamam elas até de pai.
E a Bíblia diz assim, a ninguém chamais de pais. Vocês só tem um que é o Pai Celestial. A ninguém chamais de Cristo, porque Cristo é um só. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas há pessoas que ela envereda por este caminho, porque ela exige isso, e os que submetem a isso, porque elas não examinam o que é o propósito de Deus. E você que está me assistindo, precisa de pensar sobre isso. Porque nós vamos ver nas Sagradas Escrituras que ninguém é de ninguém. Ou seja, eu não pertenço ao fulano, ao Beltrano, mas eu pertenço a Cristo que me comprou pelo seu próprio sangue. Ele deu a sua vida. Agora, Paulo, ele contesta até mesmo essa atitude. Porque essas facções que existiam ali dentro daquela igreja, eles estavam muito definidos. Aquele grupo que defendia Paulo, eles achavam assim, não, Paulo foi o pioneiro, ele que abriu a igreja, então nós estamos com ele. Ou seja, o saudosismo. E também um aspecto de liberalismo, mais liberal. O apóstolo Paulo, ele sempre defendia que nós somos livres em Cristo. Existia aquele outro grupo que era mais fechado com o apóstolo Pedro, que Pedro era uma pessoa mais radical. Não, ou seja, aquela facção do judaísmo, que não podia, Paulo tinha algumas restrições, que não queria comer junto com os não-judeus e etc. Existia aquele outro grupo que era dos intelectuais, que era o grupo de Apolo. Apolo era de Alexandria, e essa igreja aqui era dada a ouvir aqueles apologistas que ia para as praças fazer aquele discurso, e este homem, Apolo, ele era aquele indivíduo que era um cristão genuíno, mas era um intelectual, ou seja, ele tinha uma oratória muito boa, e as pessoas se aderiram a ele. Já tinha aqueles outros assim, não, nós somos de Cristo, ou seja, aqueles mais santarrão, eu não submeto a homem, e etc. Tudo isso, Paulo falou assim, vocês estão todos errados. Por acaso Cristo está dividido? E aí ele começa a citar, eu plantei, o Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Foi o Deus eterno. Então, há recompensa para aquele que plantou, para aquele que regou, mas o mérito é de quem? Aquele que fez crescer, ou seja, Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então, nessa palavra hoje que eu estou chamando você para pensar que ninguém é de ninguém, ou seja, nós somos de Cristo. Eu não sou de A ou de B, e às vezes nós equivocamos. No início dessa carta tem algo assim interessante. Ouça o que eu irei ler. A igreja de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não fala assim, a igreja do apóstolo Paulo, a igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, não é igreja A, igreja B. Nós temos mania, por via de regra, assim, a minha igreja, a nossa igreja. Quem é que tem igreja? Quem tem igreja é o Senhor Jesus. Ele que comprou, Ele que foi crucificado, Ele que derramou o seu sangue pela sua igreja. A igreja não é minha, nem de A, nem de B, e eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Você que está me assistindo, pensa sobre isso. Às vezes são detalhes, mas eu estou pensando sobre isso, que ninguém é de ninguém, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas são capazes de brigar por causa do líder A, líder B. Você sabia que você não precisa de brigar nem por causa de Jesus? Porque Jesus, Ele auto se defende. Jesus nos chamou para ser testemunha dEle. E outra coisa, se as pessoas quiserem ou não quiserem aceitar, isso aí é problema delas. Nós precisamos ser livres em Cristo a tal ponto de dizer, olha, eu estou dizendo isso acerca de Cristo porque eu conheço e tenho a experiência com Ele. Eu estou falando aqui para você de um Cristo vivo, que ressuscitou. Mas se as pessoas assim, eu não aceito isso, aí, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Se você crer, a Bíblia diz que quem crer
ele verá a glória de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Mas assim, eu não acredito. Paciência. Aliás, sempre vai existir pessoas. Se não existisse pessoas que recusassem o plano de Deus, não haveria nem utilização do inferno. O inferno foi criado justamente para essa finalidade. Já imaginou, o inferno ia ficar vazio? Até o diabo, como algumas seitas defendem que até o diabo se converter, ele vai para o céu? Você está escandalizado a dizer isso? Existe tudo isso. Todos esses ensinamentos, coisas mais esdrúxulas, malucas, mas você não deve ficar no que o fulano lê, o que o fulano prega, o que ensina, o que eu te ensino. Você precisa de reportar as Sagradas Escrituras, ou seja, você não pode ficar alimentando simplesmente por aquilo que os outros falam. Você precisa de ir à fonte que é as Sagradas Escrituras. Se você não acredita nas Escrituras, busca uma experiência sobrenatural se Deus existe fora da Bíblia. Deus pode revelar a você fora da Bíblia e depois você vai passar a acreditar que tudo aquilo que o Senhor falou nos seus livros sagrados tem coerência, em sintonia. Mas você não pode ficar alimentando pelas mãos dos outros. Você não pode ficar simplesmente no que eu estou falando. Você precisa de ir na fonte. Eu sou filho de Deus, mas você também precisa sentir filho de Deus. Você não é neto nem bisneto. Por que você não busca? Aliás, a maioria das pessoas que diz não acreditar porque elas envereda em teorias dos outros. Não é ela mesma que desenvolve uma pesquisa minuciosa para confrontar e dizer que Deus não existe, que essas coisas são invencionismo, fonte de ganhar dinheiro e coisa do gênero. E eu acredito que muitos utilizam da religião, utiliza de Deus como fonte de lucro, para levar vantagem. Ignorar isso é ignorar uma realidade. Mas, assim como você que está me assistindo é uma pessoa séria, você não pode duvidar que existem outras pessoas sérias. Ou você acha que você é o único? Como alguém que diz assim: ninguém é fiel. E a pergunta que retorna para a pessoa: então você também não é fiel. Porque você julga que ninguém é fiel e logo você se coloca também no mesmo pacote. Então eu rotular ou taxar todo mundo. Então o que nós estamos pensando que ninguém é de ninguém, ou seja, ninguém é de ninguém, ou seja, pertencer a um grupo, eu sou a pessoa manipular, mandar, ele dominar. Deus não quer isso para ninguém. Aliás, todo o meu esforço aqui é para você ir a Deus, para você ter a sua experiência com Deus, para que você vá às Escrituras, examina acerca do testamento. Testamento não é uma pressuposição de herança. O testamento descreve da herança para aqueles que realmente estão aliançados com Deus por meio de Jesus. Se você não conhece o testamento, fatalmente os usurpadores irão tomar. E aí começa com os homens, às vezes, dizendo que é de boa fé, aparência de piedade. E aí você, em vez de buscar a Deus, de buscar um ensinamento, ninguém é de ninguém. Isso significa que você não pode submeter a pessoa dessa maneira. O apóstolo Paulo falou assim: por que vocês estão fatiando o corpo de Cristo? Por que vocês estão fragmentando o corpo de Cristo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Quem é? Nós somos aquelas pessoas que ensinamos. Então, se uma pessoa te batizou, né, ela vai receber a graça de Deus, mas ela não pode mandar na sua vida. Se ela orou por você, ela não pode ficar
né? Como tem muitos hoje que ele fala assim, eu dei uma revelação para você, fica lá explorando a pessoa, né? E aí a pessoa fica presa. Não existe isso. Ou então você acredita que ela é portadora do dom. Ela não é portadora. Ela pode ter ser usada naquele dom para aquele momento, porque o amor de Deus é sobre você e não necessariamente sobre aquela pessoa. Porque se aquela pessoa não falasse, outra falaria, ou de outra maneira Deus iria revelar-se a você. Então não é a pessoa, é o amor de Deus por você. Aprenda isso. Entenda isso, isso está exposto nas Sagradas Escrituras. E eu estou aqui pensando com você sobre isso, porque hoje muitas pessoas, elas se dizem, eu sou do A ou B, mas nós precisamos dizer, nós somos de Cristo. E esse versículo que eu li aqui, mas vós sois dele, vocês sois de Deus em Cristo Jesus. Você não é de Pedro, nem de Cefas, nem de Apolo, nem de homens, você é de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, porque você fez uma aliança. E quem morreu por você chama-se Jesus Cristo. Não é a igreja que salva, não é homem que salva. Então toda essa manipulação justamente para explorar, para tirar os seus recursos, para enganar, para te cegar, manipular. Então você precisa de ir para as Sagradas Escrituras. Ninguém é de ninguém. Eu estou falando aqui nesse aspecto. Agora, se você entende que um líder, ele tem compromisso com Deus e compromisso com a palavra de Deus, ele vai te ensinar. E vai te ensinar a você apoiar sua fé em Cristo e não nele. Ele vai trabalhar incessantemente para discipular, para você ser um discípulo de Jesus e não dele. Há uma diferença. É nisso que eu estou dizendo para você, para que você seja de Deus em Cristo Jesus. E não ser de A ou de B, e de igreja A, igreja B. É muito importante você fazer parte de um grupo, mas esse grupo não pode manipular você e ser aquele que governa, e tudo que você vai fazer, você tem que dar satisfação manipulando. Isso é um equívoco e isso não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. Ninguém é de ninguém, mas nós somos de Deus em Cristo Jesus, que se deu por nós para nos salvar, nos resgatar. E eu quero orar pedindo a graça dele que nos abençoe. Pai querido que está nos céus, mas também está onde se invoca o seu nome. E eu chamo por ti para nos dar a tua graça, a tua sabedoria e a capacidade de entender a tua vontade, o teu querer. E eu oro por este que está me assistindo, que a bênção do Senhor seja sobre esta pessoa hoje e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.